Então, como eu disse, a gente vai começar aí pelo capítulo 1 de Marcos, tá? Queria que vocês abrissem a partir do versículo 1. Eu vou ler para Amém. vocês e já vou caminhar com o primeiro ponto, é uma ordem que a gente tinha deixado na sequência aqui. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 8, tá? Antes, pega o aviãozinho aqui e dispara para as pessoas aqui, convida aqui para essa mensagem. Estou chamando aqui algumas Amém. pessoas. Peguem esse aviãozinho e convide para a igreja. É facinho hoje, hein, Giovanni? 2 cliques, né? 2 cliques, hein? 2 cliques. Eu aprendi hoje com um Convidou clique mais de só a 10. gente. Exatamente. 2 cliques a gente convida muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? Nesse diálogo que Verdade, a gente vai ter. verdade. Vamos lá. Princípio, né? Versículo 1 aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Amém. Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram Amém. batizados por ele no Rio Jordão. João vestia as roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Para iniciar aqui, né, esse versículo 1, né, o que a gente tem que enfatizar aqui é o princípio do Evangelho, né, as boas novas. O Evangelho segundo Marcos, ele é bem objetivo, sabe? Ele cita, assim, ele já começa de cara citando os primeiros, assim, os ministérios já de João Batista e de Jesus, né? Enquanto você vê ali Lucas, Mateus, né, caminhando desde o nascimento, da genealogia de Jesus, né? Marcos não, Marcos já começa ali com o evangelho dele sendo exposto desde o início, com os trabalhos aí de João Batista e de Cristo, né? Então, Sim. o que é essa grande boa nova, né? O que é esse evangelho, né? Esse evangelho de Cristo, né? Que ele fala aqui, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O que é essa boa nova? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre frisar esse ponto, sabe, Giovanni? Porque as pessoas ouvem e não entendem, né? Não vão lá estudar a respeito, não procuram saber mais a fundo, só ouvem falar o que é esse evangelho, né? Então, assim, a grande, né, o fator assim determinante, né, Verdade. para a grande boa nova é que a salvação chegou a Deus, chegou aos homens, né? A salvação vinda de Deus através do seu Filho Jesus chegou aos homens, porque assim a morte, a nossa vida, né, a gente vê as pessoas muito perdidas, né? O que acontece depois de eu morrer, né? O que acontece? Por que eu estou aqui nessa vida, sabe? Muitas perguntas são soltas no ar, né? Muitas perguntas são feitas e as pessoas com muita dúvida levam aí com temor da morte, do fim da vida e veem a morte como fim mesmo, né? E aí causa
diversos males, até para a saúde, para a mente delas, né? Diversos males, assim, para a vida dela, para o entorno dela, as pessoas que ela gosta, né? Então, essa dúvida a Verdade. respeito do que viemos fazer aqui, o que acontece depois que a gente morre, né? Isso paira muito no ar, né? Isso transforma a mente das pessoas. As pessoas estão doentes por causa disso, né? Principalmente quando a gente vê nesse momento aí de pandemia, né? Onde a morte é muito falada, muito propagada, muito, a gente sente ela muito perto, né? Então, cada vez mais as pessoas ficam desesperadas, né? É claro que é um Sim, fato muito triste, né? É um fato que nós, seres humanos, não fomos criados para ser, né? sim, Nós somos criados com a mentalidade da eternidade, né? Do Deus eterno, né? A imagem e semelhança do Deus eterno, né? Então, para Deus viu que o pecado estava dentro de nós e nós estávamos ali condenados sim. à morte eterna, ao pecado eterno, porque se separamos deles, né? E a boa notícia é essa, que a salvação já está aqui disponível para você, disponível para mim, disponível para todos, que ela se Amém. encontra no Jesus, Filho de Deus, né? Que veio, Amém. viveu a nossa vida, morreu pelos nossos pecados, né? Eu sempre, quando vejo essa questão do Evangelho, eu lembro de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, né? Verdade. Tanto que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus Então, amigos, você que crê em Cristo, o fim não amém. é aqui, né? O fim não é aqui. Aqui é o começo. É o começo do reino de Deus, é o começo da caminhada com Cristo. Você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né? Você se arrependeu dos seus pecados, né? Você entendeu que nada bom há dentro de você. E a partir daí, você esquece o seu eu, né? E começa a Amém. viver uma vida nova, né? E essa questão do início com arrependimento, com a pregação das boas novas, com o início do arrependimento, da mudança de vida, é algo muito maravilhoso e já bem objetivo no início aqui com a caminhada junto que a gente tem aqui com Marcos, no Evangelho de Marcos. E o que Sim. você vê assim de início, Giovanni? Qual ponto aí você destaca de início aí pra gente? Renato, como você bem falou, né? O Evangelho as boas novas, né? É a notícia alvissareira, né? A notícia mais alvissareira de que a salvação chegou aos homens. Né? Então, Marcos vai descrever esse texto, né? Na verdade, o Evangelho, né? Ele vai direcionar para os gentios, muito provavelmente para a Igreja de Roma, de que existe a possibilidade eterna, né? Em Cristo Jesus, a salvação disponível em Cristo Jesus a todos os homens. Né? Essa é a notícia alvissareira. Que Deus, Ele se importa conosco. Deus entregou o seu Filho por nós. Né? Esta é a boa notícia. E um ponto que me chama bastante atenção, Renato, dentro desse texto que nós lemos, né? Ele tem 8 versículos, né? Tem 8 versículos. São alguns versículos bem importantes, que é o versículo 2, o 3 e o 5, que me chamaram bastante atenção. Que diz assim, né? Conforme está escrito no profeta Isaías, né? Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O versículo 5, né? Aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão.
Esse texto, sempre quando eu leio esse texto, ele me traz à mente, né? Me, me leva à imaginação, né? A princípio, alguém, né, num deserto, clamando, né, pregando, apregoando a palavra de Deus, né? Então, quando a gente pensa em um deserto totalmente árido, sem ninguém, e alguém falando ao léu, né? Parece, né? Então, alguém clamando, né? Falando, e parece que me vem à mente que alguns caminhantes começam a passar por ali de vez em quando e ouvir alguém falando, clamando, e aí as pessoas vão se chegando. Parece que essa imagem que se forma na minha cabeça quando eu leio esses textos, né? Mas uma coisa que me chama a atenção dentro desses 3 versículos, né, é que a mão de Deus nas impossibilidades e nas contradições da vida, né? E que essa mão de Deus nas impossibilidades e contradições da vida, ela nos fazem ser a voz de Deus. Uma coisa importante, né? Esses versículos, eles falam exatamente de uma profecia. Uma profecia. É a profecia de Isaías, no capítulo 40, versículo de número 3, onde o Senhor está dizendo que ele enviaria à frente de Jesus um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, que prepararia o caminho para que Cristo pudesse vir e se manifestar. Uma das coisas bem interessantes, né? Ele está falando sobre o mensageiro, esse mensageiro é o João, mas conhecido como João Batista, João o Batista, né? E existem algumas coisas na vida deste homem que é a voz que clama no deserto, o mensageiro do Senhor, que são coisas, são impossibilidades. A vida desse mensageiro do Senhor foi marcada por coisas impossíveis de acontecer e que a mão de Deus conduziu. Diversas contradições na vida de João Batista, né? Ou no decorrer até a sua concepção, que nos faz olhar que a mão de Deus vai movendo, vai direcionando. Acho que a gente teve um probleminha, acho que foi com a conexão do Giovanni. O Giovanni travou um pouquinho. Travou um pouquinho. A mão de Deus vai direcionando. Eu não tô te Alô? vendo. Me ouvem? Tô te ouvindo agora. Alô? Agora sim? Todos me ouvem? Renato? Eu tô ouvindo, só tá travado um pouquinho a sua imagem, né? Se o pessoal puder dar um feedback aí pra gente também. Isso. Minha imagem está travada? Tá um pouquinho, mas pode continuar aí. Acho que já pode continuar, tá melhor agora. Melhorou? Eu acho que deve ser a minha internet mesmo, Renato. Bem possível. Bem, eu estava falando que existem coisas improváveis na vida desse mensageiro de Deus, que marcaram a sua vida. Então, a primeira coisa que marcou a vida deste homem, como mensageiro de Deus, no primeiro momento, é que os pais eram idosos, não poderiam ter filhos. A segunda é que a mãe de João Batista, além de idosa, era estéril, não podia ter filhos. E, com certeza, vivia com uma baixa autoestima, uma frustração por não ter filhos. A segunda coisa é que o pai de João Batista era um sacerdote. E quando ele foi oferecer sacrifício, um anjo, algo que não acontecia naqueles tempos, aparece para ele. Uma outra coisa, né? O anjo faz uma promessa e o pai de João Batista descrê. E o pai de João Batista fica mudo. Isso tudo está no capítulo número 1 do Evangelho de Lucas. E após esse menino crescer, a mãe concebe. Isabel, sua mãe, era estéril, ela concebe.
E esse menino cresce com a consciência da sua missão, de que ele seria um mensageiro de Deus, que prepararia o caminho do Messias, tão esperado, o Salvador, aquele que nos traria a notícia mais alvissareira, as boas novas. E aí, o texto vai dizer que agora esse menino é conduzido para o deserto, não para grande Jerusalém, não para o centro de Jerusalém, para ser ouvida a sua voz, mas agora para um deserto, para que ele apregoe e prepare o caminho para o Messias. Sim. E o que é mais improvável ainda, né? Ele está clamando no deserto, a voz que clama no deserto, e as pessoas agora vão para esse deserto para ouvir a voz de Deus através dele. E a Bíblia diz que muita gente, as cidades saem para ouvir esta voz, a voz que está no deserto. Então percebam, né? Eu fico pensando que todas essas impossibilidades só foi possível de acontecer porque havia uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus foi movendo todas essas coisas. Então, eu fico pensando que nas contradições da nossa vida, né, Deus pode estar agindo para cumprir sua promessa. Deus pode estar agindo para cumprir a sua vontade. Enquanto a gente vai caminhando, porque se a gente começar a pensar em todas essas coisas, pai idosos, mãe estéril, um anjo que aparece, coisas que são improváveis, a gente fica pensando, quando é que isso poderia acontecer? Então, nós também enfrentamos muitas contradições na nossa vida. E talvez nessas contradições da vida, Deus está preparando a nossa vida para ser a voz dele. Para ser a sua voz que vai preparar o caminho para muitos corações encontrarem-se com o Senhor. Então, isso que eu fico a pensar, Renato, né? De que Deus pode estar trabalhando nas impossibilidades e nas contradições da nossa vida para que possamos ser essa voz de Deus que vai levar vidas e corações a encontrarem com o Senhor. Que possamos ter essa mesma vocação de João Batista, né? Que possamos aí levar essa boa nova, essa boa notícia e também, né? Outro ponto que é da mensagem aqui de João é a questão da mudança, né? A questão do arrependimento, tá? Então, que a gente possa levar essa mensagem de João aí para as pessoas e que o Espírito Santo possa transformá-las aí, né? Amém. Falar ao coração de cada um aí. Então, outro ponto, esse mesmo ponto que você sinalizou também, deixei aqui realçado, né? A pregação, porque tudo começa ali quando há uma mudança, né? Tudo começa, né, quando há mudança e há a percepção por nós dos pecados, né? A percepção que somos completamente dependentes de Deus, aí, da ajuda dele, né? Assim, a aceitação de Cristo, da mensagem dele, que a gente vai, que João estava falando, que a gente proclama aí, né, só é possível se houver uma verdadeira mudança, um verdadeiro arrependimento. Então João falava assim, arrependam-se, né? Eu batizo você aqui, eu lavo os seus pecados, mas vai vir um após mim que batizará com o Espírito Santo. Ele está vindo, a iminência do Salvador, né? A iminência do Cristo, do Messias, né? Então só é possível essa aceitação se há uma verdadeira mudança. Você pode ouvir falar de Cristo, você pode entendê-lo como mestre, né? Muita gente ouve falar, fala o nome dele aí muito, né? Às vezes até por modo de falar, mas você só vai aceitar a mensagem dele, só vai haver uma transformação em você se houver um verdadeiro arrependimento ali.
uma transformação nos corações, tá? A gente tem que ser esvaziado, sabe, Giovanni, de nós mesmos, sabe? A gente tem que entender a nossa... o quão pequeno nós somos, né? Quais dificuldades, o quão difícil é para nós ali, né? Nos achegarmos a Deus. Nós não conseguimos, por esforço nosso, você pode fazer de tudo, mas você não vai conseguir compreender o que Deus tem para você se você não se entregar, não ver essa sua pequenez e não se entregar, não se arrepender e não mudar, né? A gente vê muitas religiões aí hoje, né? Muitas. Quantas mil religiões temos aí hoje? E a religião, ela separa, né? Ela segrega as pessoas. Ela provoca conflito. Porque a religião é o homem querendo chegar a Deus. É o esforço humano querendo compreender a Deus. O evangelho não. O evangelho é um só. O evangelho é Deus se achegando ao homem. É o Filho de Deus se achegando ao homem. Né? É Deus se humilhando ali. Né? Deus vivendo a nossa vida. Imagina Deus, o tamanho. Imagina o quão grande é, o quão poderoso era Jesus, a sua glória, e se transformar assim em uma pessoa como eu, como você, né? Então, nós temos que entender esse nosso lado caído, tá? Quando a gente entende isso, sabe? Escamas dos nossos olhos caem, né? Como a gente começa a ver a vida de outra forma, né? E a partir daí a gente começa no processo de transformação, de mortificação, de morte do nosso eu, né? Do nosso eu todos os dias, né? Para que possamos ser igual a Cristo. A gente tá muito permissivo, sabe? Tem muita gente aí se entregando às vezes a bebericos, querendo ser permissivo, querendo se engrandecer, querendo mostrar sua força, e o Evangelho de Cristo fala o contrário, né? Você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida, você tem que refletir a Cristo. E esse processo de transformação não termina aqui nessa vida, né, Giovanni? Um ponto importante, né, que você ressaltou aí, né, de que é sobre o arrependimento. Né? Quando a gente olha para esse texto, né, como você bem falou, a gente começa a enxergar esse homem que é o João Batista, clamando no deserto, e as pessoas vindo e se arrependendo dos seus pecados, como você bem disse, e confessando-os publicamente. Né? O ponto que você bem ressalta, Renato, é que esse arrependimento só é possível com este encontro da voz, que é a voz de Deus, com os nossos corações, para encontrar ao Senhor. Amém. E é bem importante que essa união desta voz ao nosso coração, né, aqui no caso de João Batista estava vociferando e as pessoas vinham até ele. E os corações eram compungidos, diz as Escrituras, né? De tal forma que as pessoas elas confessavam, né? Elas confessavam os seus pecados, ou seja, esta voz permeia não só os ouvidos, essa voz permeia a alma, ela permeia o recôndito do coração. Talvez não sejam os pecados mais escabrosos, né, que a gente os considera, mas existem coisas no nosso coração que esta voz é quem prescruta. Essa voz é quem traz ao lume, traz à luz. E isso é tão interessante que eles vão confessando. E essa é a experiência que a voz de Deus nos traz. A experiência de ouvi-la e ela mexer, remexer com todo o nosso ser. Ela mexe com as nossas concepções, com as nossas ideias, né?
com tudo aquilo que um dia a gente entendeu como certo. Mas quando ouvimos essa voz bendita, né, essa voz das boas novas, ele traz e nos confronta de forma tão tremenda, poderosa, amorosa e pacífica, em que eu confesso, né, que sou pecador. Diante desta voz de Deus, vai preparando o meu caminho, né? E a gente fala exatamente do Espírito, né? O João Batista chega a dizer que eu vos batizo com água, porque João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão. Mas vai chegar um que os batizará com o Espírito Santo. E esse batismo no Espírito nós sermos cheios desse Espírito, que é esta filiação de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor faria morada em nosso coração. O Espírito faria morada no nosso coração, e esse Espírito é que nos convence. Ele vai nos convencendo dia a dia de que Deus está certo, de que o Senhor está certo. A voz de Deus que vai trabalhando no nosso coração está certa. Então, eu vejo isso que você falou, Renato, de forma muito profunda mesmo. E se você me permite, eu vejo um outro ponto aqui bem interessante, de acordo com aquilo que você falou também, viu, Renato? No versículo 4, o versículo 4 diz que o João surge no deserto agora, batizando e pregando o batismo de arrependimento, como você bem disse, para o perdão dos pecados. Uma coisa interessante, né, que eu percebo, é que existe aqui um deslocamento perceptível da voz de Deus do templo para o deserto. A voz de Deus se desloca do templo de Jerusalém para o deserto, na boca deste homem, João Batista. Eu fico a pensar que, assim, isso me causa bastante temor, que é exatamente o seguinte, sabe? Que embora os profetas fossem lidos, embora a Torá fosse lida no templo, a voz de Deus não poderia ser escutada ali. A voz de Deus não poderia ser ouvida ali. Os frutos da voz de Deus não poderiam ser observados ali. E eu fico a pensar que é uma triste realidade da desaprovação de Deus, da aparência. Porque o templo para Deus era uma mera aparência, era uma mera religiosidade. Todas as coisas estavam acontecendo ali, mas era mera aparência. Né? O Alan e o Rodrigo falaram esses dias atrás que Jesus, ele entra nesse mesmo templo e joga a mesa dos cambistas, pega um chicote, um azorrague, e sai batendo nos bois. Os vendedores que ali estavam eram comerciantes, faziam da casa de Deus negócio. Então, o texto chega a dizer que a ira, né, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, está totalmente desconexo. O templo está totalmente desconexo, as coisas que estão acontecendo são desconexas, não se pode ouvir a voz de Deus. Então agora existe uma mudança para o deserto. Então, eu percebo que Deus não fica sem testemunho. E que Deus, ele não faz e ele não tolera uma aparência. Aparência de que o que está sendo feito e para que está sendo feito é para que se leve as pessoas a Deus. Não. Deus não sustenta essa aparência religiosa. Então, por misericórdia, o Senhor levanta uma voz no deserto. Então, eu fico a pensar essa realidade da aprovação de Deus, enquanto homens e mulheres que carregamos essa mensagem, a mensagem bendita. E que é tão gracioso sermos esta voz como foi a voz de João Batista. Né? E você, Renato, até olhando aqui, né? Porque esse texto é tão rico, né? Não, e assim, o próximo ponto aqui que eu sigo, né, é exatamente reafirmando o que você está falando, é a questão da aparência, né? A reprovação da aparência. E João Batista ele sabia exatamente qual que era a função dele. Né?
Você vê ali do versículo 7, aí o 8, você vê ali, ó. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com a água e ele os batizará com o Espírito Santo. E João sabia a sua função, sabia o que ele veio para fazer, o que era para ser feito, né? Então, seu propósito era, né, ser o mensageiro, pavimentar o caminho para a vinda do Senhor, né? E ele veio para falar sobre esse início, né? Esse início de boas novas, né? Que é o arrependimento, a mudança para receber o Messias, né? Então, o seu propósito principal era apontar para o Messias, apontar para o Salvador, né? Quando eu vejo Mateus falando ali perto do capítulo 11, né? Ele escreveu ali Cristo falando, né, através do Evangelho de Mateus ali, ele cita também Malaquias 3, né? Jesus cita Malaquias 3, que é assim, ó, ele fala o mesmo, né, tudo que Marcos citou ali no início, a respeito do... Deixa eu pegar aqui Malaquias, ó, quer ver? Eu tenho separado aqui, ó. Vejam, eu enviarei o seu mensageiro. Então, Cristo está falando a respeito de João Batista também, reafirmando ele como, entre os homens, o mais importante, o maior entre os homens nascidos de mulher, né? Então, Jesus está reafirmando a importância de João Batista ali, né? Ele reafirmou a questão da mensagem, né? Que é o Elias que havia de vir, né? O início do reino de Deus, né? O início do reino de Deus começaria ali, através da mensagem de João e da vinda de Cristo, né? Então, e você vê João Batista falando assim, eu não sou digno, né? Eu não sou digno, né? Então, Cristo, né, falando a respeito dele, né, dessa forma, e você vê João Batista, olha, eu vim aqui só para apontar para o Salvador, né? Eu vim aqui só para apontar para ele, dizer que ele está vindo, que ele é o Senhor, nosso Senhor e Salvador, que vem aí remir nossos pecados, né? Então, eu tô lendo um pouco das bem-aventuranças, né? Estou lendo um livro a respeito das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, né? E veio é um ensinamento muito importante de Jesus, né? E a primeira bem-aventurança é essa, né? A humildade de espírito, né? Bem-aventurados, felizes, né? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é o exemplo de João Batista, né? É o exemplo que a gente tem que seguir, apontar para Cristo, apontar para Ele e esquecermos de nós mesmos. Nós estamos aqui para a honra e glória do nome dEle, né? Para honrar e engrandecer ao Senhor, né? E o que é humilde de espírito, né? Humilde de espírito são as pessoas que são arrependidas, né? Que enxergam seus pecados, né? Se arrependem deles, querem mudar, se envergonham deles, né? O humilde de espírito, eles sentem que nada são, né? Que nada tem, sabe? Então, eles são submissos, né? São submissos a Deus, né? Dependem da sua misericórdia, dependem da sua graça, sabe? Então, esse é o exemplo que João Batista traz para nós. Eu não sou digno, né? Eu não sou digno, e ele é o maior entre os nascidos de mulher, segundo Jesus, entendeu? E a gente vê muito na igreja as pessoas se exaltando aqui, sabe? Se exaltando a sua importância, né? A voz de Deus que clama no deserto falou que não é digna. O mensageiro falou que não é digno. E a gente aqui está se exaltando, está se achando melhor que o outro, sabe, Giovanni? Então, a graça de Deus, né, a misericórdia dele, a compaixão recaem completamente em Jesus, sabe?
né? Então a gente que está querendo caminhar com o Evangelho, está querendo passar a mensagem do Evangelho, né? As boas novas, primeiro de tudo, a gente tem que fixar os olhos em Jesus, sabe? Tem que fixar os olhos em Jesus. Temos que nos arrepender, temos que nos prostrarmos de joelhos, sabe, Giovanni? E para que ele cresça, né? Para que ele cresça em nós, né? Para que as pessoas nos olhem e veja Cristo ali, sabe? O Evangelho, ele vem, cara. A boa nova, ela vem e ela derruba a gente, cara. Ela dá no meio, né? Ela condena, primeiramente ela condena, ela nos mostra o pecado que está em nós. Então você que está aí do lado ouvindo, às vezes não no momento agora, às vezes no YouTube, então você tem que ouvir essa mensagem de Deus e entender, né? Entender o quão pecador somos, o quão precisamos de Cristo, sabe? O quão precisamos da mensagem dele e ser transformado, sabe, Giovanni? Então, acho que a mensagem hoje que João Batista traz para nós é essa questão da mudança, da real mudança, do crente mudar mesmo, sabe? Do crente entender a real responsabilidade dele, né? A responsabilidade que depois de nos derrubar, depois de entendermos que não somos nada, né? Essa é a mensagem que depois nos edifica, sabe? Nos transforma, nos converte aos pés de Cristo, sabe? Então, a gente tem que mesmo entender essa mensagem, porque quem era para estar ali, naquele madeiro, naquela cruz, quem era para ter morrido ali, éramos era você, era todos nós ali. Verdade. E quem está ali era o único que não tem pecado algum, o único que passou por aqui, viveu a nossa vida e nos apontou para Deus, nem glorificava a si mesmo, glorificava a Deus que está no céu. Então nós aqui temos que pararmos de glorificar a nós mesmos, né? Nos pregar naquele madeiro todo dia, sabe? Para que sejamos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo. Verdade, Renato. E, Renato, uma coisa, né, que você falou aí que é bem importante, é que a pregação dessa voz que clama no deserto apontava para Jesus, apontava para ele, do qual não sou digno, né, como você disse, de desatar as suas sandálias. Então, quando a mensagem ela aponta para Jesus, existe, né, esse encontro, nosso encontro com Jesus, com esta bondade tremenda, e a gente consegue enxergar quem somos, conseguimos enxergar os pecados como uma falha tão cruel diante de um Deus santo, amoroso, e percebemos o seu amor, que nos faz confessar e nos faz chegar próximos de Jesus. Esta voz que vai preparando o nosso caminho, o nosso coração para se encontrarmos com Jesus, a voz do que clama no deserto. Então, com João Batista, né? Mas agora com aquilo que o próprio João Batista veio dizer, né? Também, de que eu batizo com água, como nós falamos, né? Mas ele vai batizar com o Espírito. E esse Espírito é o que nos vai dar essa filiação com Jesus, com Deus. Vai nos tornar filhos de Deus. E esse Espírito vai nos convencendo, vai nos convencendo, vai nos convencendo. Bom, eu vejo essas coisas dentro desse texto, viu, Renato? E como você bem ressaltou, a única forma, né, de nos conformarmos com esta imagem bendita de Jesus é através do arrependimento, que esta voz dele pode trazer, né, que o seu Santo Espírito, pelo qual nós somos batizados, podem trazer a nós, né? Amém. Mas é isso aí, né, meu? Por hoje, eu acho que é isso daí que a gente veio bater um papo aí hoje. Eu acho que, para mim,
Podemos caminhar com uma oração final aí. Se alguém quiser fazer um comentário aí também, tá ouvindo a gente, fica à vontade.